Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre infidelidade. E vamos agora ver uma reportagem que mostra o sucesso de um serviço de namoro online só para pessoas casadas e a longevidade dos detetives contratados para descobrir casos extraconjugais. Vamos ver. Quando a monogamia se torna monotonia. Esse é um das várias redes sociais disponíveis na internet para quem está em um relacionamento fechado. O Ashley Madison é um site para relacionamento destinado a pessoas casadas. Inclusive, o próprio lema do site é o seguinte: Life is short, have an affair. Em tradução livre, a vida é curta, tenha um caso. Então, ele é um site direcionado para a infidelidade conjugal. Em menos de 1 minuto, foi criado o perfil no maior site de traição do mundo. O nome é falso, o e-mail não é verificado. Uma lista de mulheres dispostas a encontrar com um homem casado aparece na tela. E por 13 euros é possível mandar uma mensagem, conversar e chamar para um encontro. E em julho de 2015, ele foi vítima de um ataque hacker, de um grupo específico, inclusive. E esse grupo ele demandava, entre outras coisas, que o site fosse fechado. Essa empresa ela não acreditou nas ameaças desse grupo e, em contrapartida, eles fizeram a liberação de uma quantidade enorme de dados desse site. Houve uma pesquisa sobre as cidades que mais expuseram dados dos indivíduos cadastrados. E, pasmem, a cidade de São Paulo está em primeiro lugar nesse ranking, dentre as 25 cidades mais pesquisadas. O objetivo é fazer com que pessoas que já têm um relacionamento aparentemente estável possam pular a cerca. E, nesse caso, eles encontraram um excelente nicho de mercado. Por incrível que pareça, depois desse vazamento, o site ainda continua ativo com milhões de usuários. Houve uma série de extorsões para alguns desses. Então, até digo que alguns se separaram, outros pagaram valor financeiro para os criminosos, e isso fez com que algumas pessoas conhecidas até fossem expostas na época. O resultado disso também foi uma aplicação de multa na ordem de 11 milhões de dólares por um escritório de advocacia norte-americano. Mercado forte para pular a cerca e também para descobrir. Isso em 98, o mercado estava bastante aquecido, principalmente na área de investigação conjugal. Foi onde eu deslanchei aí na questão de ganhar cliente e seguir na profissão. 70% é a investigação privada da área conjugal. É o que mais faz, é o que mais se tem, né? A traição conjugal, desde que eu entrei no mercado, é o carro-chefe. É o que mais se pede, é o que mais a gente tem procura. Um trabalho de uma semana conjugal é em torno de R$9.000. Tá? O custo de um detetive hoje por dia ele varia de R$1.300 a R$1.600 em São Paulo, dentro da capital de São Paulo. Tá? Mas esse valor ele pode ser alterado, ele pode ser maior, dependendo do grau da dificuldade do trabalho. Paga e paga até muito mais, tem trabalhos que são até de valores mais elevados, né? Quando se trata de empresa, quando se trata mesmo da questão conjugal, né? Não é só o fato da pessoa pagar para saber que está sendo traído. Às vezes existem muitas coisas que vão desencadear economia para o cliente sabendo que ele está sendo traído. Às vezes um casamento que a pessoa é noivo, por exemplo, é um casamento que ele está marcado e descobre que a pessoa é infiel. A gente faz todo o registro de imagem, fotografia, filmagem, mantém o cliente sempre alerta ali do que está acontecendo, dando feedback minuto a minuto nas situações que são comprometedoras, né? Então é um trabalho bem transparente, né? O detetive especializado nisso, e o entrevistado foi muito bom, né? Ele deixou bem claro, o detetive especializado nisso é a prova de que as pessoas investem dinheiro para descobrir se estão sendo traídas, né? Então, portanto, a ideia de que as pessoas não ligam mais para a traição, certo? E como ele bem fala, quer dizer,
há uma preocupação, inclusive, de avaliar o candidato ou a candidata ao casamento antes. Eu consigo imaginar pais e mães que fazem isso com alguém que vai casar com seu filho ou sua filha, né? E muito provavelmente pais e mães que o fazem porque têm patrimônio, certo? Porque aquele casamento pode se desdobrar numa série de coisas, se ele vier a acontecer, né? Então, assim como disse o entrevistado anterior, mesmo com... Eu lembro quando isso aconteceu na mídia, esse vazamento de dados desses sites, um especificamente que apareceu ali, né, na matéria, o Ashley Madison, um vazamento de dados que, em tese, poderia pôr abaixo o empreendimento. Não pôs abaixo. Então, ao contrário do que talvez muita gente pense quando faz avaliação de comportamento e tal, a infidelidade talvez seja uma das 3 ou 4 questões mais constantes na história da humanidade. 3 ou 4? Sei lá, um chute, de repente Você 2. está botando assim no mesmo patamar de morte, por exemplo? Não, a morte é top, porque inclusive é biológica, né? Não tem nem o que discutir. A morte não dá para comparar com nenhuma outra experiência humana enquanto incidência, porque é 100%. Né? Mas só para eu ter uma ideia da gravidade que você está dando, é comparável a quê? Sei lá, matemática aqui pouco importa, mas eu diria que a constante da presença da infidelidade. Isso eu não quero nem dizer que é no sentido de que 90% das pessoas são infiéis, que inclusive é afirmação absurda, ninguém sabe. O que eu quero dizer é que o tema, ele é tão constante quanto que continua havendo mercado. Continua havendo mercado para a infidelidade, né? Pessoas continuam investindo em fotos, em profissionais. Ele mesmo deu valores ali que não são tão maus assim. Se não me engano, ele disse que 70% do trabalho dele, né, é em cima de pesquisa de suspeitas conjugais. Sim, é o carro-chefe, ele falou. É o carro-chefe do business dele, né? Então, provavelmente a infidelidade é tão constante na vida quanto pessoas terem que pagar contas mesmo, não poderem escapar das contas,